Imagina só poder medir o açúcar no sangue sem precisar de uma gota de sangue sequer. Parece coisa de filme, né? Pois bem, hoje a gente vai dar uma olhada numa pesquisa super inovadora que está tentando transformar essa ideia em realidade, usando, acredite, apenas luz. Para a gente entender por que essa pesquisa é tão, mas tão importante, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. São centenas de milhões de pessoas no mundo todo que convivem com diabetes. É um desafio de saúde global que, nossa, afeta a vida de muita, mas muita gente. Mas sabe, por trás desses números gigantes, existe a realidade do dia a dia de milhões de pessoas. E gerenciar o diabetes, na maioria das vezes, significa furar o dedo. Várias vezes, todos os dias. É uma rotina constante de dor, de inconveniência e, claro, um lembrete persistente da doença. É aqui que a coisa começa a ficar muito, muito interessante. Essa pesquisa vem com uma alternativa radical. E se a gente pudesse simplesmente trocar as agulhas por algo tão simples quanto um feixe de luz? Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade o quão genial é a solução proposta, primeiro a gente precisa entender a fundo os problemas do método atual. O que tem de tão errado com a famosa picada no dedo? O método tradicional tem muitas desvantagens. E não é só a dor, não. Pensa no custo que nunca acaba de tirinhas, de lancetas, no lixo bioquímico que cada teste gera. E talvez o mais importante, cada picada te dá só uma foto daquele exato momento, não um filme contínuo de como os níveis de glicose estão variando ao longo do dia. Certo. Então qual é a solução que eles propõem? A resposta está num tipo de luz que os nossos olhos não conseguem ver. A luz infravermelha. A ideia é usar uma técnica chamada espectroscopia de infravermelho próximo para basicamente olhar através da pele e medir a glicose direto na corrente sanguínea. O princípio por trás disso é, na verdade, bem elegante. Pensa assim: cada molécula no nosso corpo, inclusive a glicose, interage com a luz de um jeito único. A glicose tem uma espécie de impressão digital quando o assunto é absorver luz infravermelha. E essa tecnologia foi criada justamente para procurar e medir essa impressão digital específica. Ok, mas como é que eles transformam essa ideia de impressão digital de luz em um número de verdade? Tudo se resume a um princípio fundamental da física, a chamada lei de Beer-Lambert. Pensa da seguinte forma: um emissor manda uma quantidade conhecida de luz através da pele. Do outro lado, um receptor mede quanta luz conseguiu passar. Como a glicose absorve uma parte dessa luz, quanto mais glicose tiver no sangue, menos luz vai chegar no receptor. É uma relação bem simples e diretamente mensurável. E aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, o método antigo, doloroso, gera lixo e só oferece leituras pontuais. Do outro, o potencial dessa nova tecnologia, sem dor, limpa e com a promessa de um monitoramento de verdade, contínuo. Claro, ter uma ótima teoria é uma coisa. Agora, transformar isso num aparelho que funciona no mundo real é um desafio de engenharia completamente diferente. E o artigo nos leva para os bastidores dessa jornada. É que inovação raramente acerta de primeira, né? O primeiro protótipo deles tinha tanto ruído elétrico que as leituras eram inúteis. O segundo, bom, tinha menos ruído, mas era frágil demais. Foi só no terceiro grande redesenho, o tal do PCI SMD2, que eles finalmente conseguiram um dispositivo estável e preciso. E essa citação resume perfeitamente a essência da inovação. Cada falha, cada ruído demais ou frágil demais não foi um fim de linha, mas sim uma fonte de informação. Foram lições aprendidas que abriram caminho para o design final que deu certo. Chegamos então à pergunta de US$ 1 milhão. Agora que eles tinham um protótipo funcional, ele realmente funcionaria? Ele conseguiria detectar com precisão diferentes níveis de glicose num ambiente de laboratório? Para testar, os pesquisadores criaram soluções em laboratório com concentrações de glicose que imitavam níveis baixos, normais e altos no sangue. E os resultados que eles conseguiram, que a gente vê aqui, foram incrivelmente promissores. A correlação era inconfundível. Conforme a concentração de glicose subia, a leitura de tensão do aparelho subia junto, em perfeita sintonia. Essa era a prova que eles precisavam. O conceito fundamental funcionava. Então, quão preciso ele era? As medições mostraram uma variação média de mais ou menos 17 miligramas por decilitro. Para a gente ter uma ideia, os monitores comerciais precisam ser bem precisos, claro, mas para um primeiro protótipo, uma prova de conceito, ser capaz de diferenciar os níveis de forma consistente foi um passo gigantesco. Certo.
Com esses resultados promissores de laboratório em mãos, qual é o próximo passo? Vamos olhar para frente e conversar sobre o que essa tecnologia pode significar para o futuro do controle do diabetes. É muito importante lembrar que este é um primeiro passo, não a linha de chegada. O artigo é bem honesto sobre os desafios, como fazer o sensor funcionar direito, não importa como ele esteja posicionado na pele. O caminho de um protótipo de laboratório até, quem sabe, um smartwatch é longo, mas esse estudo ele constrói uma base muito sólida. E é com essa pergunta que a pesquisa nos deixa. Embora ainda existam muitos desafios de engenharia pela frente, este trabalho abre a porta para um futuro que antes parecia impensável. Um futuro onde o gerenciamento do diabetes possa finalmente ser livre de dor e de agulhas.